Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Faz tempo que eu não faço aí um videozinho, tanto para o Facebook como para o meu canal do YouTube, né? Externo Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus abençoe a vida aí dos irmãos que vão estar compartilhando esse vídeo, que vão estar aí recebendo essa palavra. Esses dias voltei a dar aula, né? Estou dando aula, então o tempo para fazer os vídeos fica um pouco corrido, mas essa semana, lendo a palavra do Senhor, como é de costume, de meu hábito, né, da minha vida, eu me deparei com uma palavra abençoada para as nossas vidas, e aí vou estar aqui hoje falando sobre essa palavra que se encontra em Romanos, né? Capítulo 8. Você que que se inscreveu lá no meu canal, que se inscreveu no meu canal do YouTube, ou que não se inscreveu, assim que puder dar uma força lá no canal, compartilhe lá as mensagens, né? É um canal, tanto que eu faço, é um canal meu, né? A ideia não é ser famoso, não é nada disso não. É um canal que eu tenho, que eu tanto posto lá as pregações, como também a movimentação da capoeira, né? E eu quero deixar mais uma palavra lá registrada nesse canal, aliás, aqui no meu canal e também pelo Facebook. Ok, galera? Deus abençoe a vida de todos. Você que vai entrando, compartilha, porque Deus tem uma palavra para falar com a gente, tá? Palavra abençoada. Então, se você tiver a Bíblia na sua casa, abre lá em Romanos capítulo 8, ok? Se você não tiver, acompanhe comigo. Eu quero ler aqui algumas passagens, começando ali a partir do verso 12, e aí a gente vai falando um pouco mais, porque é muita coisa que tem aqui nessa palavra abençoada. Então, Romanos capítulo 8, versículo 12 diz assim: portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza, ou em algumas traduções, à carne, à velha natureza, que requeira que vivamos de acordo com ela. Porque se vocês viverem segundo a natureza antiga, com certeza morrerão. Mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas do corpo, com certeza viverão, né? Deus abençoe a vida de vocês. Bom, por que eu gosto dessa tradução? Porque ela traz exatamente essa questão, né? Da natureza humana, né? E não da carne, né? Que às vezes as pessoas não entendem muito quando falam a vontade da carne, vontade do Espírito, né? Ou seja, a vontade espiritual vem de Deus sobre as nossas vidas, né? E a vontade da carne seria os nossos desejos da natureza humana, seja ele ira, raiva, inveja, cobiça, preguiça, todas essas coisas, né, que nós temos aí dentro da nossa natureza humana. Quando entendemos verdadeiramente a Cristo, quem Ele é, para que Ele veio, né, qual foi sua morte, por que Ele morreu, a gente começa a entender que Ele fez exatamente isso para que a gente pudesse viver uma vida espiritual. Então a mensagem que eu tenho para a sua vida hoje, para a minha vida hoje, que Deus tem falado ao meu coração primeiro uma reflexão, né? Como você tem respondido às adversidades da vida, né? Você tem respondido com a resposta ou com ações espirituais, né, às ações do mundo, ou você tem respondido às ações do mundo com a carne, ou seja, com as armas do mundo. Hoje é comum, meus amados, ó Adriano Silva aí, hoje é comum pessoas, mesmo frequentando os templos, mesmo frequentando a igreja, mesmo muitas vezes depois que aceitou a Jesus,
ela responder às adversidades da vida de forma natural. Até porque as coisas nesse mundo seriam as formas naturais. Mas um cristão a qual ele realmente está convertido em Cristo, tem buscado a presença do Senhor, se alimenta na palavra de Deus, quer verdadeiramente buscar e mudar uma nova vida, em toda adversidade ele vai estar procurando responder de forma espiritual, obedecendo aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja e não aquilo que a carne deseja. E isso é algo fantástico que essa palavra tem me ensinado, que tem relembrado também ao meu coração, e eu acho isso muito interessante, porque para aqueles que crêem verdadeiramente em Cristo, sabe que de uma hora para outra, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora, haverá a volta de Cristo e haverá um julgamento nessa terra. Isso é algo que não se prega mais, mas eu estou aqui para falar do verdadeiro evangelho. Irmãos, nós que cremos em Jesus Cristo, cremos que a qualquer momento Jesus ele pode e vai voltar. Quando diz voltar é o que? As pessoas que estão firmes nele, que procuram se arrepender, que pedem perdão aos seus pecados, que estão cada dia mais mudando a sua vida no seu caráter, né? Não em condições financeiras, não que essas coisas não sejam importantes aqui na terra, mas eu estou falando de transformação no seu caráter, de uma transformação interna. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que dava mau testemunho, falava palavras obscenas, não fala mais, não tem uma vida diária, não pratica essa vida cheia de palavrão, cheia de imoralidade. É uma mudança verdadeiramente interna, que reflete a externa, mas que começa internamente. Esse que busca verdadeiramente a Cristo, que em suas orações e na sua comunhão diária, não somente em frequência de culto, né, vive clamando a Jesus, pedindo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, muda a minha história, muda, Senhor, a minha condição humana, onde eu tenho desejos, vícios, onde eu tenho arrogância, onde eu tenho inveja. Eu quero mudança, Jesus, eu quero mudança, Espírito Santo. Esse que verdadeiramente busca de coração, a Bíblia diz, nos garante, afirma, expressa que Jesus Cristo irá salvar essas pessoas, né? Aquelas que morrerem antes da sua vinda, né? Quando ele ascender ao céu, a Bíblia diz que os corpos ali ressuscitarão, né, em glória, né, e aqueles que estarão vivos subirão com ele, né, independente da ordem, porque eu não estou aqui para estar falando de escatologia, e sim do que Jesus prometeu, que ele virá. E essa vinda, meu irmão, próprio Jesus, de várias maneiras e parábolas, ele sempre deixou claro que a gente precisa estar pronto. Esta vinda é real, né? Por isso ele morreu na cruz, para salvar eu e você do pecado, para nos santificar, para nos dar uma vida em santidade. Por isso que a Bíblia diz aqui, Paulo está dizendo aqui, né? Contudo, que ele diz no capítulo 8, que nós estamos lendo, no verso 14, ele diz, no verso 12, perdão, verso 13: porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, morrerão. Mas se pelo Espírito continuarem a matar, as suas práticas do corpo, viverão. Ou seja, a busca, né, por uma vida transformada, cheia do Espírito Santo, a busca por limpeza na minha alma, ela não para. Todos os dias, irmãos, nós temos que buscar a Deus. A todo momento Deus ele tem algo a mudar na minha vida, né? Nós seres humanos somos arrogantes, né? Eu não sou. Já está sendo quando você diz isso. Todos nós somos orgulhosos, vaidosos, arrogantes, pretensiosos, queremos as coisas só para nós. Então Jesus ele vem trabalhando cada dia mais exatamente para livrar o homem dessa arrogância. Nós estamos aqui para adorar a Deus e servir ao próximo, ajudar ao outro, né? Então quando nós nos afastamos dessa condição, é porque nós estamos querendo alimentar o nosso ego, o nosso eu, a nossa vaidade. Então Jesus ele promete para mim e para você que ele virá, e ele a cada dia quer nos limpar deste pecado. Então é importante você que está me assistindo e vai me assistir
entender que você precisa no dia de hoje alimentar o seu espírito, a sua vida espiritual. E essa é uma reflexão para mim e para você, no sentido de que nós venhamos pensar no dia de hoje, ou quem vai receber essa palavra amanhã, como você tem respondido, né, no meio da adversidade, as suas dificuldades. Você tem respondido de forma espiritual, meus amados, ou você tem respondido de forma natural, né? Um exemplo, lógico que é um exemplo bem bobinho, mas para que você entenda com uma facilidade melhor, né? Você entende com um bom entendimento, um entendimento mais claro e mais simples, né? Jesus diz, olha, quando alguém te bater na face, dê a outra. Essa é uma resposta espiritual. Só que não é só uma resposta espiritual que deve ser encarada de forma externa. Ela pode até começar de forma externa, mas ela tem que ser de forma interna. Quando Jesus está falando de dar a outra face, ele não está somente falando de dar o outro rosto, né? Ele está falando de você estar em paz consigo mesmo, que mesmo que o outro bata e te ofenda, você ainda sinta amor pelo outro. Olha que coisa profunda. Não é somente, né, externamente. Então, quando alguém, por exemplo, no seu serviço, na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, né, no momento ali dos ânimos esquentados, ou no momento ali onde uma pessoa muitas vezes te agride verbalmente, ou te fala algo para te machucar, para te ofender, qual tem sido a sua resposta? Igual a do mundo ou de forma espiritual? Porque aquele que está em espírito, ele vai responder de forma espiritual. Aquele que alimenta a sua vida, né, com as coisas de Deus, ele vai responder de forma espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Lógico que o contexto do capítulo 8 de Romanos está falando de um povo que era muito dado à promiscuidade, à imoralidade sexual, né? Tinham casos ali, né, de relacionamentos imorais e sexuais, e Paulo está focando para aquela galera em cima disso. Por isso que ele fala, o corpo de vocês é o templo, né? Tudo que vocês fizerem com o corpo tem que ser para a glória de Deus. Mas isso se aplica em outras áreas da nossa vida, a qual o Senhor está colocando aqui para nós, que a gente venha refletir, né? Então, quando alguém está falando algo para você e você está respondendo, mesmo que você esteja certo, você está respondendo segundo ao Espírito ou segundo ao seu orgulho? Não, eu estou certo, eu vou responder. Olha que coisa fantástica. Muitas vezes o cristão, ele não tem respondido pelo Espírito, porque ele não anda em Espírito, né? Ele muitas vezes anda só na igreja, ele só vai no templo, ele só ora de terça e quinta, de segunda e quarta, né? Ele não tem uma comunhão com Cristo. Jesus nos chamou, está chamando você que vai assistir, está chamando a mim a cada dia mais, porque isso não para. Jesus, ele quer cada dia mais nos encher, nos preencher, nos renovar, nos dar ânimo de vida, nos dar sabedoria, plenitude do Espírito, né? A vontade de Deus é que a gente conheça Ele profundamente através de Jesus Cristo. Então, não adianta a gente limitar a nossa vida somente na ida aos templos, há dias de campanha, há dias de orações no monte. Não estou falando que nada disso não é bom, mas Jesus nos chamou para viver uma vida nele. Uma prática de justiça, uma prática de um ensinamento de Deus, é diferente de você viver uma vida em Deus. Porque uma pessoa que não conhece a Jesus, que está no mundo, ou que segue outra religião, e muitas religiões a gente sabe disso, elas têm as práticas delas de sociabilização, têm as práticas delas sociais, de caridade, ok? Mas eu pergunto a você que vai estar assistindo esse vídeo, eu saio da minha casa aqui agora porque eu sei que Deus falou que eu tenho que ajudar outras pessoas. Então eu saio da minha casa aqui agora, e vou dizer assim, vou ajudar então os moradores de rua, porque eu preciso fazer caridade, ok? É isso que eu quero que você entenda, preciso. Aí eu vou lá e faço a caridade. Quando eu volto aqui para minha casa, né? Vamos dizer assim que a minha esposa precisa da minha ajuda para algo. E eu então digo assim, não vou fazer não. Né? Eu estou cansado, eu não quero, eu estou fazendo isso. Essa atitude
ela sobressai a atitude de eu ajudar o mendigo? Entende? Essa é a questão. Agora, quando eu vivo em espírito, é diferente. A todo tempo eu estou pronto para ajudar, eu estou pronto para ajudar o próximo, eu estou pronto para amar o próximo, porque eu vivo em Cristo. Eu não cumpro regras por conta de Cristo. É assim que muitos crentes hoje têm vivido, é assim que muitas religiões têm vivido. Nós fazemos caridade porque é certo. Não é só porque é certo que eu devo fazer algo, e sim ter entendimento porque eu tenho que fazer algo. Por quê? Porque o outro precisa de mim, porque o outro não está conseguindo fazer sozinho, é me colocar no lugar do outro. Jesus, ele nos ensina através da sua escritura e através do Espírito Santo de Deus, que a nossa vida voluntária, a nossa vida de ajuda ao próximo, ela precisa ser voluntária, ela precisa ser de sentimento, ela precisa de ser do coração. Não estou dizendo que em alguns momentos você cansado não vai conseguir realmente ajudar, mas o que eu estou dizendo é que pessoas hoje, muitas delas, seja qual a denominação ou religião, elas não entendem verdadeiramente o que Cristo quer fazer na sua vida e na minha vida e na vida delas. Quer nos fazer viver nele, é ter um coração com compaixão, é ter um coração misericordioso, é viver em Cristo. Jesus não me chamou só ir para o templo, ele só não me chamou para ir no monte, ele me chamou para estar o tempo todo em oração, em espírito, em verdade. E eu digo para você que está assistindo, se dedique às coisas de Deus, porque quanto mais você praticar as coisas de Deus, mais a presença de Deus estará sobre a sua vida, né? As pessoas têm se ocupado com várias coisas do mundo, mas não têm se alimentado das coisas do Espírito. Por isso que a Bíblia vai dizer aqui em Romanos capítulo 8, que aquele que alimenta o Espírito, vive em Espírito, né? São chamados de filhos de Deus. Mas aquele que alimenta as coisas do mundo, as coisas da carne, não são reconhecidos como filho de Deus. Eu tenho uma notícia para você que está assistindo, que talvez você diga no seu coração: não, eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus. Você pode até crer em Deus, mas viver em Deus é outra coisa. Você até mesmo pode dizer: não, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus, eu creio também naquilo, eu creio naquilo, eu respeito, e eu vou respeitar a sua posição. Mas a Bíblia está nos ensinando, ela não está impondo, ela está nos ensinando que aqueles que são considerados filhos de Deus aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e vivem buscando e ser igual a Cristo, né? Na sua vida, vivem querendo ter um relacionamento com Deus. Tendo essa visão, para nós que estamos em Cristo, que estamos vivendo uma vida com Cristo e não somente praticando conjuntos de regras, né? Regras de bom senso, e não estou dizendo que isso não é bom, lógico que é, se você consegue fazer isso é ótimo, mas Jesus não chamou só a gente para praticar regras, e sim para praticar os seus mandamentos e entendê-los, entendeu? Vou dizer de novo, Jesus nos chamou para que a gente, glória ao Senhor, para que a gente venha entender os seus ensinos, venha praticar os seus ensinos, mas também entendê-los, praticá-los com as nossas ações e com o nosso entendimento, né? Você pergunta muitas vezes para um crente, dizendo assim: por que você não pode, casado, sair com outra mulher? Ele vai dizer assim: porque Deus disse que é pecado. Aí você pergunta: mas por que Deus disse que é pecado? Ele fala: porque Deus disse que é pecado, tá lá, não pode, tem que obedecer. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem seguir este caminho, porque é regra. E Jesus não chamou a gente para cumprir regra, ele chamou a gente para aprender os seus ensinos. A Bíblia diz que Jesus ensinava. Olha como que é diferente, né? Ensino é totalmente diferente. Quando Jesus ensina, nós aprendemos. E quando eu aprendo, eu não faço porque eu entendo. É totalmente diferente. Não é conjunto de regras. Então você pergunta muitas vezes para um crente: por que é proibido roubar? Ele fala: porque Deus falou que não pode roubar. Que você vai roubar, vai tomar do outro. Você percebe que são respostas tão assim, sem profundidade, sem entendimento, né? E Jesus, ele está chamando a gente, está chamando essa geração para viver isso.
para viver em Cristo, para fazer as coisas com entendimento, com sabedoria, e só vai conseguir desenvolver isso através do Espírito Santo de Deus quem quer se alimentar do Espírito, quem quer conhecer verdadeiramente a Deus, quem quer entender a Deus e principalmente quem quer se entender. Porque aquele que vive em Espírito o tempo todo está orando, está procurando entender, está se alimentando das coisas de Deus. Fazendo isso, irmãos, a Bíblia garante, como eu vou começar a ler aqui no capítulo 8 de Romanos. Portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em Cristo. Não há mais nenhuma condenação. Aqueles que verdadeiramente vivem em Jesus, por mais que no meio do caminho talvez você atropece, erre, peque, faça alguma coisa que não agrada ao Senhor, você tem Jesus como seu auxiliador, perdoador, né, remidor dos pecados, através de nós confessarmos a Ele os nossos pecados. E a nossa vida se retoma em Cristo. Praticando os mesmos erros? Não. Exatamente, saindo da vida da prática do erro e continuando a buscar, a praticar a justiça. Justiça essa que não vem para que eu pratique para alcançar a minha salvação. A salvação é pela fé, mas a transformação é pela prática. Entende? Salvação é pela fé. Se você crê que Jesus, crê de verdade, que Ele é o único Senhor e Salvador, que Ele é o Filho de Deus e que Ele verdadeiramente é o único que pode nos salvar, e você crê nisso, cara, Jesus ele vai te salvar. Agora, se você quer entender isso, se você quer mudar a sua vida, olha como que é mais profundo. Se você quer verdadeiramente sair desse mundo, não viver mais para esse mundo, aí você vai começar então a conhecer a Deus de verdade. Conhecer o que passa na mente de Deus. E lógico que a gente não vai conhecer tudo, mas a gente vai conhecer o que passa na mente de Deus. E conhecendo a gente vai compreender. E aí a gente não vai fazer mais como um conjunto de regras. E a gente vai entender. E entendendo, eu vou começar a fazer o quê? A praticar de forma natural. Você pega uma criança pequena e diz a ela assim, não põe o dedo na tomada, porque dá choque. Ela sabe que não é para pôr o dedo. E aí ela vai e põe o dedo. E aí ela toma o choque. Dali para frente, que ela tomou o choque, ela entendeu por que ela não pode pôr. E você vai ver que dali para frente, ela não vai pôr mais. Enquanto ela não entender por que não pode pôr o dedo, ela vai continuar fazendo. Ou ela pode ficar um tempo sem fazer, mas depois ela volta. Agora, a partir do momento que nós entendemos por que eu não devo fazer tal coisa, e lógico, meus amados, Jesus, ele veio para nos ensinar de forma individual. Por isso a salvação individual. Como assim, Stênio? Jesus ele veio para nos ensinar de uma forma individual. Às vezes o que eu estou falando aqui, para você vai servir numa área, para outra pessoa vai servir em outra área. Às vezes vai servir para você, confirmando o que você já está fazendo, e aí você vai ensinar outra pessoa. Então Jesus ele nos ensina de forma individual, para que a gente de forma geral também possa amar ao próximo, possa ensinar uns aos outros. Então Jesus ele nos ensina de forma individual. Então, às vezes o que eu estou falando para você aqui vai se aplicar em outra área que para mim se aplica em outra. Mas o sentido não muda. Como está sendo as suas respostas durante essa vida que você está tendo aqui na Terra? Será que você está respondendo de forma espiritual todas as dificuldades que você está passando? Será que você está até respondendo de forma espiritual, mas será que é sincero no seu coração? Será que as respostas que estão saindo da sua boca, elas estão ligadas ao seu coração? Como assim, Stênio? Vou explicar novamente. A Bíblia vai dizer que uma mulher chegou aos pés de Jesus e derramou o vaso de alabastro, né? Porque ela sabia que próximo daqueles dias estava Jesus ali para ser morto, entregue, ele ia sofrer, e ela então, a Bíblia diz isso, não sou eu, e ela então unge ele, e Jesus diz, olha, ela está me ungindo para a minha morte, para a minha sepultura, ela está me ungindo antes. E os discípulos, e a Bíblia relata que Judas também falou, mas os discípulos de maneira geral e as pessoas que estavam em volta, na sua cabeça pensaram assim. Mas a Bíblia diz que Judas que falou isso. Nossa, esse vaso custa um dinheiro, poderia não gastar ele dessa maneira, poderia vender e dar aos pobres. O que ele falou é correto. Ok? Poderia realmente fazer isso, né? Olhando aos olhos carnais, poxa, é um desperdício jogar ali o
o perfume sobre a cabeça de Jesus. Era um desperdício. Mas a intenção de Judas não era dar aos pobres. Era vender o vaso e pegar o dinheiro para si. Entendeu? Então quer dizer, muitas vezes a gente dá respostas aos nossos problemas, às nossas dificuldades, né? De maneira até correta aos olhos humanos. Mas o que será que está dentro da intenção do meu coração e do seu coração? Não é? Hoje é comum isso, e Deus tem sempre chamado a minha atenção. Por exemplo, um cristão de forma geral, quando ele acha que uma coisa é errada, ou é algo maligno, ou algo ruim, para ele não falar que aquilo ruim, ele fala assim, isso é uma bênção. Tá errado, né? Então eu tô andando na rua, né? E eu não estou estimulando os cristãos a falar palavrão, não é isso. Eu estou estimulando é você viver mais em Cristo, né? Aliás, não só você como a mim mesmo. Mas eu estou andando na rua, o cara me fechou com o carro, eu estava com o carro. Aí eu falo o quê? Ê, benção! Mas a minha vontade era fazer eu falar outra coisa, não é? Então, olha como que é o cristão. Então ele falou, é bênção, mas a vontade era, sei lá, xingá-lo, falar, ô, rapaz, presta atenção, né? Quer dizer, então, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia, não é? E Jesus, ele quer mudar exatamente o nosso interno. Olha que coisa fantástica. Então, tendo essa relação com Cristo, confessando os seus pecados, sendo verdadeiro ao Senhor, a Deus, eu tenho dificuldade com isso, insistindo nisso, o Senhor vai trabalhar na sua vida, vai trabalhar na minha vida. E aí há uma mudança grandiosa. E quando Satanás chegar aos céus, ou no juízo final e lhe acusar, não há condenação para você, meu irmão. Não há condenação para você, minha irmã. Por quê? Porque você vai estar agindo na verdade. Você vai estar agindo confessando, arrependendo-se dos seus pecados, buscando a transformação, se desviando do mal. Por isso a Bíblia diz, portanto não há mais nenhuma condenação por aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Por quê? Porque a Torá do Espírito, ou a lei do Espírito, que produz a vida junto com Cristo, o que ela vai fazer? Ela nos libertou da Torá do pecado. Da lei do pecado. Por quê? Porque a lei do pecado, ela me acusa, mas ela não me salva. Ela não me salva, né? É o que eu disse aqui. Todo mundo sabe que roubar é crime. E eu sei pela lei que roubar é crime. Eu sei pela lei que cobiçar a mulher do próximo é errado. Saber eu sei. E agora não fazer isso? Aí eu posso não fazer exteriormente, não é isso? Olha que coisa fantástica. Eu posso não fazer exteriormente. Como assim? Eu posso olhar por uma mulher, cobiçá-la dentro do meu coração e ninguém vai saber. Mas Jesus sabe. E é essa transformação que Ele quer fazer na sua vida. É uma transformação que não é externa. É uma transformação que começa interna. Por isso que a partir do momento que você aceita Jesus Cristo na sua vida e o Espírito Santo vem sobre a sua vida, a lei, ela já não fica mais na pedra, e ela agora mora no seu coração. Então toda vez que você tiver um olhar cobiçoso, que você fizer algo errado, o próprio Espírito Santo toca no seu coração e ministra, lhe corrige, lhe exorta. Eu acho até uma terminologia errada quando a pessoa diz assim, e aí o Espírito Santo te acusa do seu pecado. Ele não acusa não, quem acusa é Satanás. O Espírito Santo, ele chama a nossa atenção. É diferente. Ele nos exorta, ele nos corrige. O problema é que o ser humano que não está fixado com seus olhos em Cristo, toda vez que ele é corrigido, ele se sente acusado. E Satanás aproveita disso, né? Porque a Bíblia diz que o Pai corrige aquele que ele ama. Só que tem muitas pessoas hoje que são corrigidas pelo Espírito Santo e se sentem ofendidinhas no seu orgulho. E é por isso que Jesus não desiste de nós até a sua volta. E Ele fala para a gente hoje aqui, ó, que a gente precisa viver em espírito. É viver em espírito, em comunhão com Cristo.
Não adianta nada, meu irmão, você ir terça, quarta, quinta no culto. Não adianta nada você fazer 7 dias de campanha no monte. Não adianta nada você ficar dias e dias internado e no resto do seu dia você não ter comunhão com o Espírito Santo. Você não ter comunhão com Cristo. Você não está vivendo em Cristo. Não adianta nada. Aí a Bíblia não garante, você vai estar morto. Morto espiritual e vivo na carne. Isso é terrível. Como assim, Stênio? É o que a Bíblia diz em Romanos 8. Vivo na carne. Como vivo na carne? É o que eu estou te fazendo a pergunta para você e para mim. Quando alguém me ofende, fala algo que eu não gosto, e eu respondo fazendo truculência, eu respondo de forma agressiva, eu respondo mesmo que eu esteja certo, mas a minha intenção interna é agressiva, eu não morri para o mundo, a minha carne está vivinha. É isso que Paulo está dizendo. Então quando alguém fala algo para mim e eu grossamente respondo, aleluia, ironicamente eu respondo, eu estou respondendo na carne, mesmo que seja uma resposta que pareça ser espiritual. Como eu disse o exemplo de Judas, a resposta parece bonita. Poxa, vai gastar esse vaso aí jogando na cabeça de Jesus, podia vender aos pobres. Olha que coisa linda. Só que Jesus conhece o interno, meu irmão. Aí Jesus falou o que para ele? Deixa ela, que ela está fazendo aqui o que o coração dela está sentindo. Porque sabia que a intenção de Judas não era vender e dar aos pobres. A intenção do coração de Judas era pegar o vaso, vender o vaso e dar a si mesmo. Olha que coisa fantástica. Então, a partir do momento que nós vivemos verdadeiramente em Cristo, não há. Porque a lei ou as regras, um conjunto de regras que a gente sabe que é errado, ela não pode me salvar. Mas aquele que criou esse conjunto de regras e sabe por que aquelas regras têm que ser cumpridas, aleluia, ele vai te trazer entendimento, sabedoria, discernimento, capacidade para entender por que você não pode fazer, por que aquilo é errado, mas ele só vai revelar isso àqueles que o buscam, àqueles que querem compreensão daquilo que Jesus ensinou, àqueles que querem intimidade, relacionamento. Jesus é o maior psicólogo da vida e do mundo que quer ensinar sua vida. Só que muitas vezes, para quem e aonde você tem se dedicado? Ele diz aqui. E ele deu o seu filho, olha a palavra de Deus, diz aqui, ó, olha só, olha lá, diz assim, ó. Pois aquilo que a lei não poderia fazer por si mesma, que eu acabei de explicar aqui, por ela ser falha ou enfraquecida, como ser humano e com a natureza semelhante à nossa, Jesus veio ao mundo. Por quê? Porque eu e você, a gente pode até cumprir o conjunto de regras, mas interno é lixo. E Jesus então se fez humano e Deus deu ele como oferta para cumprir toda a lei. Por quê? Porque em Cristo não tem pecado, em Cristo não há pecado. Ele é puro. E ele foi o único ser humano que pôde cumprir toda a lei. E como a Bíblia diz, né, que por um homem, Adão, entrou o pecado, porque não obedeceu e deu a legalidade a Satanás dominar o mundo, agora por outro homem que cumpriu toda a lei, superabundou a graça. Olha que coisa fantástica. E sendo assim, este filho que é homem e que também é Deus, e que veio semelhante ao homem, ou seja, por que a Bíblia diz semelhante ao homem? Ele tinha dores, era suscetível à paixão, a todo sentimento humano, né? Mas ele também era 100% Deus, puro. Por isso que é semelhante, porque o homem não é puro. Não é isso? O homem não é puro, o homem é sujo. Mas ele fazendo isso, nos libertou para uma vida nele. E aí, é uma coisa também que nós aprendemos aqui, né? Não há nada que você, que está passando por uma dificuldade ou não consegue enxergar uma visão no final do túnel, uma luz no final do túnel, não há nada que, se você sinceramente chegar em Cristo e pedir ajuda, que ele não vai compreender a sua dor, a sua aflição. Não há nada.
Entendeu? Porque muitas pessoas falam assim, eu não vou falar mais para Deus porque eu falo, parece que ele não me ouve, ou ele não me entende. Eu vou ficar falando, você acha que ele vai entender? Você acha que ele... Não, ele entende. Porque ele, todo o sentimento, todos os dramas que o ser humano passou, Jesus também passou como ser humano e venceu. Então ele compreende a sua dor, ele compreende a sua mágoa, ele compreende a sua dificuldade. Então, se apegue a ele, não desista, invista na sua vida espiritual, busque as coisas do Espírito, ore mais, jejue mais, mas não faça como conjunto de regras, faça por entendimento, por amor, por voluntariedade. Se você ficar querendo buscar a Deus por causa de um propósito ali, um propósito aqui, algo específico, e não se entregar completamente por Jesus, para Jesus e em Cristo Jesus, o que vai acontecer? Chega um momento que você desanima espiritualmente, porque você não se entregou verdadeiramente a Cristo. E Jesus está te chamando através desse vídeo para você entregar a sua vida a Ele. Quando você entrega a sua vida a Ele, entenda isso, você vai viver nele. Jesus não chamou a gente para praticar conjunto de regras, chamou a gente para viver nele. Vivendo nele, a lei que estava fora vem morar dentro. E eu passo a entender os ensinamentos de Jesus, porque eu começo a vivê-los, não é só praticar. Você pode até praticar, é bom. Eu creio que a nossa vida cristã começa na prática, mas não pode ficar só na prática. Tem que ser a prática com entendimento, a prática com sabedoria, a prática com raciocínio lógico. É forte demais. Ele fez com o objetivo de lidar com o pecado e fazê-lo, executou punição contra o pecado na natureza humana. Ou seja, ele sendo humano também, quando ele não peca, ele condena o pecado na carne. Ele condena o pecado nas ações da carne, nas ações da natureza humana. Só que se as ações da natureza humana são pecado, aquele que renega a sua natureza humana para viver as coisas espirituais é salvo. Simples assim. Aquele que muda de direção, né? Então, poxa, roubar é pecado, eu não vou roubar mais. Por quê? Porque Deus falou que não é para roubar, não é isso. É mais profundo. E muitas vezes, meu amado, a resposta, elas são até parecidas, mas muitas vezes até diferente. Eu fico escutando, às vezes, né, essa galera falou assim, não, o cara rouba porque ele não teve oportunidade, porque ele queria comprar alguma coisa e não teve. Isso não é desculpa, realmente não é desculpa. Só que isso também pode acontecer. E se essa pessoa, no meio desse caminho, se ela tivesse se dedicado a Cristo, Cristo ia orientar ela através do Espírito Santo e através da palavra. Ia direcionar ele, né? Por que ele não deve fazer aquilo. Então isso é muito importante. Por isso que Jesus ele quer falar comigo, com você de forma individual. O que ele fala comigo, ele não vai falar com você. Pode ser até a mesma palavra, mas a maneira com que o pai vai falar com cada filho é diferente. Quem é pai sabe disso, quem é mãe sabe disso. A educação é a mesma, mas a forma de falar muitas vezes é diferente. Jesus quer relacionamento com a gente, meus amados. Aí fala aqui, ó, no verso 5. Pois quem se identifica com a velha natureza e mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela, mas quem identifica... perdão, vou ler aqui de novo. Cadê? Aqui, ó. Para que a justa... que não vivemos de acordo com o desejo da natureza humana, segundo a vontade do Espírito. Isso mesmo, ó. Pois quem se identifica com a velha natureza, mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela. Mas quem identifica-se com o Espírito, a mente é voltada para as coisas relativas do Espírito. Né? Quem tem a mente controlada pela antiga natureza é morte. Né? Porém, ter a mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Então, tudo começa onde? Na minha mente, na minha maneira de pensar, naquilo que eu tenho alimentado a minha mente.
Então, se eu alimento a minha mente com as coisas do mundo, né, através de qualquer coisa, através da rede social, televisão, dos meus amigos, da vida que eu tenho, se eu me alimento disso, isso é morte para a minha vida. E é normal, irmãos. O ser humano é um ser influenciável. Ele também ele é influente, mas ele também é influenciável. Então, se eu começo muito, eu até falo isso muitas vezes para minha esposa, a gente sempre conversa sobre isso. Se eu começo a ouvir música, né? Não estou falando que a gente ouve de propósito, mas, por exemplo, tem empresas que você trabalha e sempre tem aquela musiquinha de fundo. Geralmente não é louvor, é a música do mundo. Então você fica o dia inteiro ouvindo aquelas músicas, né? Se você não vigiar e não se alimentar durante o dia, espiritualmente, tá? Não é comida não. Você não ler uma Bíblia, não orar, não pôr um louvor, você ficar ouvindo aquilo de fundo, quando você menos esperar, você está no cantinho cantando uma música do mundo, né? Então a gente precisa se alimentar e só come, aleluia, e só come coisa de Cristo, coisa de Deus, coisa espiritual quem tem fome. Se você não tem fome, não adianta. E se você não tem fome é porque você não tem vontade de conhecer a Deus, você tem vontade de querer as coisas que Deus pode dar. Agora, aquele que é nascido de novo, que verdadeiramente conheceu o amor de Jesus Cristo, ele tem fome, né? Ele vai ver uma musiquinha dessa, ele vai até ouvir, mas ele vai falar que eu vou ler uma Bíblia, eu vou fazer as coisas aqui, vou me alimentar, vou ouvir louvor, vou orar, vou ficar em espírito, né? Vive uma vida em Cristo. Porque aquele que alimenta, tem a mente controlada pelas coisas do mundo, vai responder como o mundo. Agora, aquele que tem a mente controlada, revigorada, animada, alicerçada nas coisas do Espírito, quando vinha a prova, vinha a dificuldade, ele vai responder pelo Espírito, porque ele lê, ele entende, ele busca, ele medita, ele pratica na sua vida, ele põe a palavra no seu coração, então ele vai responder espiritualmente. E aí, finalmente, para a gente fazer uma reflexão aqui bacana, como eu li no verso 12, diz assim: portanto, irmãos, perdão, vamos ler o resto que eu quero, eu já falei aqui, mas eu quero ler. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil, ok? Ou é maligna em relação a Deus. Por não submeter a vontade dos ensinos de Deus, de fato, ela não pode fazer, né? O que ele está dizendo aqui? Vou ler de novo, ó. Se identifica com a antiga natureza, é incapaz de agradar a Deus. Por quê? Porque como ela se identifica com a natureza humana, né? E não com a lei de Deus, de fato, ela não pode cumprir a vontade de Deus, porque não se alimenta de Deus. Como que você vai, né? Então você pega, por exemplo, uma árvore, você planta ela na terra, ela vai dar fruto, né? Você pega a mesma árvore e planta, por exemplo, na rocha, ela pode até crescer, ela pode dar folha, mas a chance dela morrer e de não dar fruto é grande. A não ser que no meio das pedras ali a raiz vai e consiga alcançar o solo. Mas se você plantar ela no meio de um terreno que tem mais pedra do que terra, ela não sobrevive, né? Então é isso. E o ser humano é a mesma coisa. Você precisa estar plantado em Deus, através de Jesus Cristo. E aí, se você não faz isso, você é incapaz de cumprir a vontade de Deus. Eu não me alimento de Deus, como que eu vou fazer as coisas segundo a vontade de Deus? E isso é morte. E não é morte física. Começa com a morte espiritual, que é o que Paulo está dizendo aqui. Toda vez que você responde os seus problemas, as suas dificuldades a pessoas, você responde com grosseria, arrogância, inveja, prepotência, responde sem pensar, não responde em amor, você está respondendo na carne, você não está respondendo no espírito. E isso significa que você está vivo para o mundo e está morto para o lado espiritual. Agora, quando você
responde de forma espiritual, significa que você morreu para o mundo. Aí se aplica aquilo que eu falei de Jesus quando ele diz, ó, dá alta face. Ele não está falando de dar alta face, tanto que seria fácil, não seria? Quantos lutadores de vale tudo, de pessoas lutadoras que tem aí, que não liga de tomar porrada? Então o cara podia dar um soco, ele falar, bate do outro lado aí, mano, bate aí. E a ideia não é essa. A ideia de dar a face é de você fazer igual Estevão fez ali, né? Olha Estevão, tomando pedrada, né? Tomando um maio, morrendo. Ele não tem ódio das pessoas que estavam dando pedrada nele. Como assim ele não tinha ódio? Não tinha, você viu que ele não tinha. Por que ele não tinha? Porque ele fala o quê? Pai, não impute esse pecado a eles. Olha como que é coisa interna, não é coisa externa. Entende? Ele fala. Imagina você tomando um monte de pedrada na cara, morrendo. As pessoas sangrando ali na sua frente, assim, sangrando, que eu digo, babando para te matar. E você falando assim, perdoa eles, Senhor. Eles nem sabem o que faz, Senhor. Sabe? Eu creio que se Estevão tivesse forças ali no apedrejamento, talvez ele até abraçaria aquelas pessoas, falando, olha, eu perdoo você, eu não te culpo não. É esse Jesus que quer alcançar a sua vida. É essa que é viver uma vida espiritual, de fato. Entende, meus amados? Então, a Bíblia é bem clara, né? Então, se você se identifica com as coisas do Espírito, alimente mais e mais. Se você está se identificando com as coisas da carne, eu digo a você, cuidado, saia desse campo. Vai dar mais ênfase às coisas do Espírito. Porque nós vivemos nesse mundo aqui, mas não pertencemos a ele. José foi levado ao Egito, mas o Egito não entrou nele. Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel viveram na Babilônia, mas a Babilônia não contaminou eles, porque eles tinham foco. Entende? Tinham foco. Qual foco? Viver em Cristo. E para finalizar, como eu falei, queria ler o verso 12 de Romanos capítulo 8, diz assim, ó, portanto, irmãos, não devemos nada para a velha natureza, não devemos nada para a carne. Aleluia. Que requeira. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza, que requeira que vivemos de acordo com ela. Aleluia. Porque vocês vivem segundo a antiga natureza. Porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão. Mas se pelo Espírito continuarem, aleluia, continuarem a matar as suas práticas mundanas, aleluia, viverão. Você tem que continuar. Todo dia que nós vamos acordar, irmãos, nós temos que matar a nossa carne. Nós temos que matar. E eu abro um parênteses aqui para dizer para você. Muitas vezes o cristão, ele está mais preocupado em responder, aleluia, glória a Deus, em responder as coisas da carne do que as coisas de maneira espiritual. Então que de hoje em diante, você que está recebendo essa palavra, você que vai receber essa palavra, quando você passar por uma dificuldade, glória Senhor Jesus, quando você passar por uma tribulação, quando alguém te ofender, peça ao Espírito para te lembrar dessa palavra. Antes de você responder, antes de você agir, volte seu coração a Deus e responda de forma espiritual. Responda segundo a vontade de Jesus Cristo sobre a sua vida. Ah, Estênio, mas eu estou certo. Responda segundo a vontade de Jesus na sua vida. Porque é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, que vocês ficam toda hora preocupados com a carne, que vocês querem responder segundo a carne. Isso aí é vaidade, isso é orgulho. Isso aí vocês não morreram, não. E o próprio texto, ele dá essa resposta quando ele diz aqui assim, ele fala aqui, ó,
Quer ver? Eu vou achar para vocês. O próprio Paulo dá essa resposta. E eu acho que, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho que ele fala assim, ó. Eu só não lembro do versículo, mas ele fala assim: se é que vocês vivem em espírito, né? O homem pecador, oferta pelo pecado, ordenou, tal. Quem vive, verso 5: quem vive segundo a carne, segundo a natureza humana, tem a mente voltada para as coisas que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é morte e a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do espírito. E se de fato o Espírito Santo habita em vocês. Entendeu o que Paulo diz? Fala, vocês são cristãos e estão sob o domínio do Espírito, se é que o Espírito habita em vocês. Reflita sobre essa palavra. Será que o Espírito Santo está vivendo em vocês? Está vivendo em nós? Ou será que as nossas respostas são carnais? As nossas dificuldades e as nossas vidas? Porque Jesus está nos chamando para cada dia mais nos enchermos do Espírito Santo e darmos resposta a esse mundo de forma espiritual, nas nossas ações, no nosso falar, no nosso agir e em toda a nossa maneira de viver. Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.